Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais um encontro na nossa leitura do Catecismo e hoje passaremos dos parágrafos 422 até próximo do parágrafo 500, mas vamos ao texto. Ou melhor, façamos nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pois bem, no nosso progresso, né, com relação ao símbolo dos apóstolos, nós já tínhamos considerado o início, né, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E agora sim, né, o segundo artigo da nossa fé, que cremos em Jesus Cristo, Filho único de Deus, né? E isso aparece no capítulo 2, e segue agora um bom período, né, a respeito do mistério de Cristo. Então vamos lá. Capítulo 2, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. E primeiro, né, qual que é a substância da boa nova, do Evangelho, né? A ressurreição de Jesus, mas principalmente porque Deus ele se fez homem. Então, um dos textos mais marcantes no nosso estudo é Gálatas 4, versículos 4 e 5. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é curioso, porque essa leitura parece muito simples, né? Até trivial, eu diria. Chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, redimir os que estavam sob a lei. E recebemos a adoção filial. Mas observem, não sei se vocês conseguem perceber que em 2 versículos, São Paulo ele articula praticamente todo o cerne e o conteúdo da nossa fé. Primeiro, cremos que Deus ele não é sozinho, mas ele tem um filho. Segundo, que esse filho ele veio ao mundo. E terceiro, esse filho não veio ao mundo em aparência humana ou numa realidade puramente espiritual, mas ele veio efetivamente como homem. E São Paulo deixa isso muito claro quando diz nascido de uma mulher. E ainda, nascido sob a lei para redimir, ou seja, ele se faz igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas ele se iguala a nós em tudo, a fim de que assim pudéssemos ser redimidos. Mas, por outro lado, nós temos algo que é previsto desde toda a eternidade, a adoção filial. Ou seja, nós não poderíamos falar que somos criados para sermos filhos de Deus se desde toda a eternidade o Pai já não pensasse na encarnação do Filho. Ou seja, aqui eu entro em uma vertente muito marcante, né, da teologia, que é o seguinte: por que é que Deus se fez homem? Praticamente a maioria das nossas pregações e das nossas reflexões nos fala do pecado. Por que é que Deus se fez homem? Porque se fazendo homem, ele poderia redimir a humanidade, ok? Como Santo Irineu nos ensina, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então Deus precisava assumir a nossa condição para que assim nós fôssemos redimidos. Mas eu prefiro a interpretação
daqueles que entendem o seguinte, inclusive Irineu, Tertuliano, Clemente, Deus, ele se fez homem não apenas por conta do pecado, sim, para nos redimir, mas porque ele se fez semelhante a nós, como eu dizia, em tudo, exceto no pecado. Mas a primeira vez que nós vamos falar de imagem e semelhança é na criação do homem. Então, quando Deus criou a humanidade, qual é o modelo que ele usava? Qual é o homem perfeito? O Verbo que haveria de se encarnar. Então, o Verbo do Pai, que haveria de se encarnar, foi o modelo pelo qual Deus nos criou. Por isso, nós fomos criados e predestinados a sermos filhos adotivos de Deus. Entendem? A profundidade desses versículos de Gálatas 4:4? Pois bem, vamos adiante. Parágrafo 423 faz uma espécie de contextualização histórica, né? Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma família de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto. Ou seja, nasceu no tempo do rei Herodes e o imperador César. Tanto que Herodes queria matar aquele menino. Durante, foi César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, agora, 33 anos depois, então, sob o procurador Pôncio Pilatos, que era procurador na região da Judéia, durante o reinado do imperador Tibério. É filho eterno de Deus feito homem. Essa profissão de fé, ela é radical, porque é a identidade, é o DNA do cristianismo. Vamos adiante. Nós podemos crer, porque o Espírito assim nos condiciona, a reconhecermos que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, primeiro, que ele é o enviado de Deus, por isso Cristo. E segundo, que ele é Filho do Deus vivo. E essa profissão de fé, ela sai dos lábios de Pedro, Mateus 16:16, Pedro, ele diz quem é Jesus. E depois, Mateus 16:18, então Jesus diz, e tu és Pedro. E sobre esta pedra, aquele ali é o alicerce, essa profissão de fé é o alicerce. Foi sobre esta rocha, a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu a igreja. Mas é claro, a edificação da igreja é um projeto que perpassa todas as páginas da Escritura, e especialmente o Evangelho como um todo. Mas nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre essas realidades de Jesus ser Cristo, ser, primeiro, o nome dele, Jesus. Segundo, ser o Cristo de Deus, ser Filho de Deus e ser Senhor. São títulos do Messias, os principais. 425, Anunciar a insondável riqueza de Cristo. Então, aí fala um pouquinho da transmissão. Então, crer em Jesus Cristo é a condição sine qua non para que nós tenhamos a vida eterna. O Evangelho de São João, inclusive, ele foi escrito para isso, Ele diz, para que eles possam crer em Jesus Cristo e, assim, crendo, alcançar a vida eterna. E a condição para a vida eterna é essa, conhecer Jesus e guardar os seus mandamentos. Isso aqui eu estou querendo articular com a vida, tá certo? Adiante. Aí, inclusive, essa é a mensagem que perpassa todos os Atos dos Apóstolos, que é o texto mais lido, no tempo pascal, inclusive. Cristo é o centro da catequese, aquela pregação à viva voz. Catequese é isso. A finalidade definitiva da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. E na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Então nós deveríamos aplicar a nós essa frase, Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isso deveria estar nos lábios de todo Filho de Deus que vai anunciar, Isso aqui é interessante. Porque daí deixa claro, o que é que a igreja entende por catequese. E o anúncio da catequese passa por isso, Os principais títulos sobre Jesus: ser o Cristo, Filho de Deus e Senhor. E, é claro, isso é articulado com os principais dos mistérios da vida de Cristo. Sua encarnação, a sua Páscoa e a sua
glorificação, né, após a ressurreição. Então vamos lá, artigo 2º. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Primeiro, olha como o catecismo ele é didático, né? Jesus, o que significa? Em hebraico é Deus salva. E aqui nós então entendemos tanto o nome, ou seja, a identidade de Jesus, quanto a sua missão, que é salvar a humanidade. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. A expressão recapitular, que aparece em São Paulo, em um dos seus hinos cristológicos, não é simplesmente para falar de redimir, mas recapitular significa Deus tinha um plano desde toda a criação, e em Jesus Cristo esse plano ele é reestabelecido. Por isso, Deus ele não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, né, fazendo-o sair do Egito, mas ele também salva do seu pecado, porque Deus ele queria mais do que simplesmente nos libertar, ele queria nos redimir, nos comunicando a sua vida, né? O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho feito homem, para a redenção universal e definitiva dos pecados. E, de fato, né, São Pedro ele vai proclamar isso nos Atos dos Apóstolos, né? Não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, aqui nós impugnamos ou rejeitamos toda possibilidade de idolatria, né? Porque só o nome de Jesus é salvação. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Ou seja, existe um ritual que é todo explicado lá nos livros do Pentateuco, e só uma vez por ano o sumo sacerdote pronunciava aquele nome de Deus que no Antigo Testamento é inefável, né? O tetragrama sagrado, né? Inclusive, que às vezes se traduz por Javé, mas ele era pronunciado uma única vez dentro daquele rito. Mas depois que nós sabemos, né, que Jesus, ele se tornou um instrumento de predestinação, ou seja, Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu sangue, né? Assim se afirma tanto a humanidade de Jesus, quanto o fato de que ele é a escada que une o céu e a terra. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador e, por isso, nós entendemos que todas as orações litúrgicas, elas são per Dominum nostrum Iesum Christum, ou seja, toda a nossa ação litúrgica é através, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante? Agora, com relação a Cristo, né? Significa, vem do grego, né? Christos, e hebraico, Mashiach, ou Meshiach, né? Que nós traduzimos por Messias. Isso tudo tem uma relação direta com a unção. A unção, ela é sempre sinalizada por meio do óleo, né? Aquele óleo que ungiu o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, né? E o óleo que ia ungindo Arão, ele escorria até as barbas, né, do sacerdote. Então, essa unção significa a eleição e a autoridade que Deus mesmo investe aquela pessoa. Então, em Israel eram ungidos, né, em nome de Deus, os que eram consagrados para uma missão vinda dele. Ou seja, principalmente os reis, né, como Saul, Davi e Salomão, e também os sacerdotes, e em alguma ocasião também os profetas. E isso tudo é sintetizado em Jesus, porque ele realiza a esperança messiânica. Ele é sacerdote, profeta e rei. Vamos adiante? A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina, né? E olha a beleza disso, porque tem a identidade da Trindade, né? Quem que ungiu? O Pai. Quem é ungido? O Filho. E quem é a unção? O Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso. Inclusive para compreendermos que toda a obra de salvação é uma obra da Trindade. A encarnação, inclusive, é uma obra da Trindade. Não é única e exclusivamente a ação de Jesus, mas é uma obra de Deus Pai, na ação do Espírito Santo, que então possibilita que Jesus ele venha na carne. Adiante,
Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico. Ou seja, qual que é a promessa que perpassa os 1000 anos anteriores a Jesus Cristo? Qual que é a promessa que perpassa todo o Antigo Testamento? Ou a expectativa que está ali no DNA do judaísmo? Que haveria de vir um sucessor de Davi, alguém que seria descendente de Davi. E, de fato, eles vão reconhecer essa identidade em Jesus Cristo, né? O problema é que, às vezes, eles entendiam que esse sucessor de Davi, esse descendente de Davi, seria o Messias, mas principalmente no sentido político, né? Uma interpretação demasiadamente humana. É claro que Jesus, ele parecia ser um Messias político pelo carisma, mas não, definitivamente não. Inclusive, ele vai querer insistir que ele era maior que Davi. Ele fala: como que vocês podem dizer que eu sou descendente de Davi? Ele queria que eles fossem além, né? Mas vocês não leram no Salmo 10º? Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te ao lado, meu direito, até que eu ponha sob, né, os teus pés, né, como escabelo dos teus pés, os teus inimigos. Ou seja, Davi falou para quem? Disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor. Ou seja, profeticamente Davi já indicava que o Senhor do meu Senhor é o Pai e Jesus Cristo. Mas vamos adiante. Então, Filho único de Deus. Isso aqui para nós é claro, né? O único filho que Deus tem é Jesus Cristo. Ah, mas e eu, Caio? Eu e você, pelo batismo somos filhos de Deus. Mas somos filhos no Filho, em Jesus Cristo. Por isso que a gente usa a expressão filiação adotiva. Mas é porque não tem uma palavra melhor, né? Porque a filiação adotiva seria o que Israel era no Antigo Testamento. O povo de Israel era como o filho, né? De Deus, mas num sentido analógico apenas, né? Numa metáfora, melhor dizendo. Agora não, nós somos constituídos não filhos por natureza, mas pela graça. Vamos adiante? Pedro, ele vai reconhecer Jesus como Cristo e como Filho de Deus. E é claro que isso aqui não é simplesmente fruto da dedução intelectual de Pedro. Não é por isso que Jesus, em Mateus 16:17, vai falar: não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Ou seja, todo aquele que clama Abá, Pai, é por meio do Espírito Santo, né? A gente pode até racionalmente chegar à razoabilidade da fé, mas crer é um ato livre da ação de Deus. Enfim, essa profissão de que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus é o início e o centro da fé que os apóstolos vão professar e transmitir, né? E que profeticamente é pronunciada pelo primeiro Papa, né? São Pedro. Mas vamos adiante. Os evangelhos narram em dois momentos solenes, ou seja, o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai, a designá-lo como seu filho bem-amado. Se recordam? Quando no início da sua vida pública, Jesus é batizado no Rio Jordão, naquele momento o céu se abriu, o Espírito Santo desce como pomba, e do céu vem uma voz que diz: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado, o meu bem-querer, a minha complacência. Ou seja, Deus está confirmando a eleição de uma missão divina. Lá na transfiguração, no Monte Tabor, quando estavam Pedro, Tiago e João, né? Morrendo de sono, como sempre. O que acontece? Jesus aparece na sua face gloriosa, conversando com Moisés e Elias, e vem do céu uma luz, né? Este é o meu filho amado. Por outro lado, nós temos em São João, no prólogo, a afirmação de que esse filho amado é o filho eterno. Ele não foi gerado
quando Jesus apareceu na Terra. O Filho, ele sempre existiu. Só que o Filho que existia no seio do Pai, um dia essa palavra foi pronunciada, né? E a palavra se fez carne. Ad verbum caro, né? Caro, factum est. Ou seja, essa profissão ela é radical. O verbo, ou seja, como que é no Antigo Testamento? Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, mas antes tem Shema Israel Adonai. Adonai Errad, Adonai Elohenu. Ou seja, Shema Israel ouve Israel. Por quê? Porque ao longo de todo o Antigo Testamento, de Deus nós apenas podemos ouvir a sua voz. Ainda quando fala que Moisés conversava face a face com Deus, a gente não sabe muito bem até que ponto era face a face, né? Porque às vezes Deus, inclusive, ele tampa o rosto de Moisés, né? O que eu quero dizer no Antigo Testamento, nós tínhamos de Deus a sua voz. No Novo Testamento, essa voz, a palavra pronunciada, ela se encarna, e é Jesus Cristo. Então, nós temos não apenas a confirmação de que Jesus ele é Deus, mas que Jesus ele é o Filho de Deus, mas que antes de se encarnar ele já existia. Então, a pré-existência do Filho é fundamental, porque ele é Deus, ué. Então, eu preciso ter certeza, primeiro, que ele é verdadeiramente homem, né? Come, bebe, dorme, sente dor de barriga, tropeça na quina, no pé da cadeira. Jesus é plenamente homem, com alma e com corpo humanos, uma alma com vontade e racionalidade humanas, né? Mas ele também é verdadeiramente Deus. Então, ele tem, né, o seu espírito, né, absolutamente divino e absolutamente se une à humanidade. Vamos adiante. A filiação divina de Jesus aparece no poder da sua humanidade glorificada, estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Olha aí, como nós, inclusive, reconhecemos que Jesus é plenamente homem. Quando ele ressuscitou, como que a gente sabe que a vida venceu? Porque ele tinha superpoderes, né? Ele tinha, de fato, por assim dizer, né? Mas porque ele tinha um corpo glorioso. Ele não fala, olha só, eu não sou um fantasma. Vocês têm uma coisa para comer? Aí eles oferecem um peixe grelhado para Jesus e ele come. Aí, vocês estão vendo? Vocês podem tocar minhas chagas. É no corpo de Cristo, para confirmar que ele é homem de verdade, que nós reconhecemos que a ressurreição aconteceu, meu Deus. Qual que é o principal inimigo do corpo? Não é a morte? E não é essa a alegria do cristão? Confessar a ressurreição de Cristo é confessar a vitória da morte, que ameaçava o corpo. Então a vida vence a morte que ameaçava o corpo. Vamos adiante. Agora, reconhecer Jesus como Kyrios, como Senhor, né? Quantas e quantas vezes essa expressão vai aparecer no Novo Testamento e várias vezes nos textos de São Paulo. E São Paulo só usa essa expressão quando ele quer falar de Deus. Então, ele não está falando de Jesus como Kyrios, né? Exatamente como Santa Isabel ela pronuncia. Porque é que a mãe do meu Senhor me veio me visitar. Kyrios, a mãe do meu Senhor. Ou seja, Kyrios, não é? A gente hoje fala com uma pessoa idosa, né? O senhor quer sentar aqui? A gente chama um idoso de senhor. Mas não, São Paulo não era só educado para falar de Jesus Cristo como Senhor. Kyrios significa Deus. Essa é uma expressão usada para falar de Deus. Lembra do Antigo Testamento? Que o nome de Deus era impronunciável? Pois é, na tradução de 70, quando você vai falar de Deus no Antigo Testamento, qual que é a palavrinha? Kyrios. É Deus, ou Theos. Enfim, vamos adiante. Uhum. Então, a afirmação do senhorio de Jesus significa o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, né? A nossa vida ela pode realmente estar submetida a um único poder, que é o da vontade de Deus. Resumindo,
O nome de Jesus significa Deus salva, o nome de Cristo significa ungido, então a identidade e a missão do Filho é que ele é Deus Salvador. O sinal da sua autoridade é que ela é dada por Deus Pai. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. O nome Senhor designa a soberania divina. Olha, é curioso, porque tudo isso aqui para nós parece evidente, né? Ou banal, mas na verdade não é. Pelo contrário, existe uma multidão de homens e mulheres em pleno 2025 que não sabem quem é Jesus Cristo e que menos ainda reconhecem que ele seja Deus. Né? Pelo menos são 8 bilhões de pessoas, então mais de 6 bilhões de pessoas ignoram quem seja Jesus Cristo. Não sabem. Não sabem que ele é Deus. Não sabem, às vezes, que Deus visitou a humanidade. Vamos adiante. Artigo 3º. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vamos lá? Filho de Deus se fez homem. Por que o verbo se fez carne? Cur Deus homo. Por que Deus se fez homem? Porque o verbo se fez carne. No Credo Niceno-Constantinopolitano, nós afirmamos, e por nós homens, propter noster salutem, por nós homens e para a nossa salvação. Ele desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O verbo, então, ele se fez carne para quê? Primeiro, tem que ficar claro, para nos salvar, né? A nossa natureza precisava ser curada, a nossa natureza caída precisava ser reerguida, a nossa natureza morta precisava ser ressuscitada, e nós, que havíamos perdido a posse do bem, precisávamos que ele fosse restituído, né? Então, está claro que aí é uma daquelas linhas teológicas que associa a encarnação com a redenção. Ou seja, Jesus teria se encarnado por um motivo principal, que é nos livrar do pecado. Mas, como eu disse, existe um segundo nível de interpretação, que é o que considera que o Verbo eterno se encarnaria para que Deus pudesse comunicar a sua plenitude, né? Enfim. Então, vamos lá. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Então, primeiro, Jesus Cristo, ele é essa autocomunicação de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Segundo, ele é o nosso modelo de santidade. Então, sermos santos é sermos outros Cristos, né? Terceiro, o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da sua natureza divina. Isso aí é magnífico, né? Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e filho de Deus, filho do homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Olha a magnitude disso. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Parece muito absurda essa afirmação, né? Olha o que Santo Tomás de Aquino diz. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Eu não sei vocês, mas talvez antes de ler esse parágrafo 460, teríamos medo de afirmar essa afirmação, né? Não é que Deus nos quer deuses. Sim, ele nos quer deuses. Mas não à margem da sua graça, mas deuses pelo poder e a glória dele. Essa é que é a diferença. E Jesus Cristo, inclusive, fala isso, e ele lembra e cita o Salmo, né? O Salmo no qual nós temos exatamente essa expressão, né? O Salmo 82, versículo 6, né? Eu disse, sois deuses. Então, Jesus fala isso lá, capítulo 10 de São João. João 10, 34, ele cita o Salmo
81, versículo, ou melhor, 82, versículo 6. Vamos adiante. A encarnação. O cristianismo ele é uma religião que se difere de todas as outras por isso. Por essa afirmação basilar que São João faz, capítulo 1, no seu prólogo, versículo 14. O verbo se fez carne. Então, é o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana. E São Paulo ele vai dizer, né? Ele que tinha a condição divina esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E depois, na Epístola aos Hebreus, nós temos algo maravilhoso, né? Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda, porque isso já tinha no Antigo Testamento. Tu, porém, formaste-me um corpo. E por isso eu digo: eis que venho para fazer a tua vontade. Hebreus 10, versículos 5 ao 7. Isso é maravilhoso. O que Deus faz? Né? Ele forma para o verbo um corpo, faz ele se tornar humano. Então ele se manifesta, conforme São Paulo diz na 1 Timóteo 3,16, ele foi manifestado na carne. Então, aletes teu, aletes antropo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus ou em parte homem. Ah, ele é 50% Deus, 50% homem. Não. Ele é verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Então, agora a gente vai iniciar uma parte de algumas heresias que aparecem nos primeiros séculos, né? Principalmente no segundo, terceiro, quarto, né? Várias. Gnosticismo, adocionismo, arianismo, todo tipo de problema com relação à afirmação de que Jesus é pleno Deus e pleno homem. Primeiras heresias, elas não tinham dificuldade em afirmar que Jesus era Deus. Eles tinham essa fé, eram cristãos, então eles afirmavam: não, Jesus, ele é Deus. O que eles tinham dificuldade era com a humanidade, né? Eles negavam a humanidade verdadeira. Eles tinham a impressão, né? Isso vem numa heresia, o docetismo. Docetismo vem da palavrinha grega dokeo, que é um verbo que significa parecer. Então, o docetismo gnóstico, ele fala o seguinte: tá vendo esse Jesus aqui, que vocês mataram na cruz? Ele não era homem de verdade. Ele era Deus com aparência humana. Ele parecia homem. Isso é uma aberração. Então, Jesus era um holograma, né? Então, desde o século III, a igreja teve também de afirmar contra Paulo de Samósata, né? Num concílio de Antioquia, que Jesus é filho de Deus por natureza e não por adoção. Aí a gente tem uma outra heresia, né? O adocionismo, que fala que Jesus, olha o absurdo, os adocionistas, eles vão dizer que existia um homem lá em Nazaré, que era esse Jesus, e lá no batismo, no Jordão, Deus ele vai escolher esse homem e vai assumir, vai adotar aquele homem como sendo seu. Entende? Que é como se Deus ele estivesse fazendo uma ação meio que parasita. Ele vai escolher um corpo para ser o hospedeiro do Espírito Divino. Isso aqui é absurdo, mas é uma heresia, né? Que alcançou muita gente, inclusive o adocionismo. Depois, né, o primeiro concílio ecumênico, né, o concílio de Nicéia em 325, ele vai confessar no seu credo, né, que o Filho de Deus é gerado, não criado, né, é consubstancial ao Pai. Homoousios, né, a mesma substância, ousia em grego é substância. E aí, então, vai condenar a outra heresia, que é o arianismo, né, que afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. O arianismo, ele nega que Jesus é Deus. Então, ele é uma criatura. Pode ser a maior das criaturas, mas é criatura. O padre Ário, ele fez essa afirmação, e o pior, ele convenceu muita gente. O arianismo, né, se não fosse Atanásio, inclusive a gente comemorava o dia de Santo Atanásio agora, né?
esses dias, é um gigante na ortodoxia. Santo Atanásio ele foi exilado 5 vezes, ele se tornou bispo, mas a perseguição que aquele homem suportou não está escrita. E aí passava anos fora, depois voltava. Aí as coisas davam errado de novo e eles começaram, porque tinha uma certa política, né, em torno disso. Mas enfim, não dá para eu falar aqui do arianismo. Eu queria parar um pouquinho a nossa apresentação e apresentar outra coisa. Só um segundo. A disciplina em que a gente estuda um pouquinho disso é Cristologia. É o estudo sobre Cristo. E eu vou fazer uma espécie de resumo do que a gente está vendo aqui com relação às heresias. Tudo bem? Para nossa caminhada. Ó, vim de azul, inclusive, para combinar com o slide, né? Não, brincadeira. O elemento específico do cristianismo é Deus fez homem. Então, o cerne do anúncio evangélico é cristológico, né? Inclusive isso que nos discerne do monoteísmo dos judeus e do monoteísmo dos muçulmanos. Então, Filho de Deus fez homem em João 1,14. Agora nós temos essa realidade. Quando nós estamos falando da comunicação das duas naturezas, a divina e a humana, nós temos uma realidade que é teândrica, né? Toca tanto a divindade quanto a humanidade. E acontece o seguinte: equilibrar Jesus exatamente como Deus e homem é um equilíbrio muito sutil. Então, as heresias, ou elas vão afirmar que Jesus é só Deus, ok? Como os docetistas, que negavam que Jesus era homem, ou vão falar que não, que Jesus ele não era Deus, como o arianismo. Tá certo? Vamos lá. Então, as heresias que afirmam a humanidade de Jesus. Olha aí, o ebionismo, ebion, agora eu não tenho certeza se é do hebraico, mas ebion significa pobre, né? É uma tendência a reconhecer que Jesus ele seria alguém muito importante, poderia até ser o Messias, mas não era filho de Deus. O adocionismo, porque o adocionismo vai falar o quê? Que aquela pessoa que a gente vê não é Deus, ok? É um homem que foi adotado por Deus. O arianismo, ele não aceita a divindade de Jesus, então Jesus ele seria um intermediário entre Deus e a humanidade. E o monarquianismo, né? O monarquianismo, monarca, diz que só existe um Deus que é o Pai. Isso aqui é difícil, porque aí quem que sofreu na cruz então? Eles vão falar que é o Pai. Tipo o monarquianismo de Sabélio, por exemplo. Mas eu estou só citando isso, porque é difícil chegar à profundidade de cada uma delas rápido assim. E depois as heresias que tendem a afirmar só a divindade, né? Aquelas que têm dificuldade em aceitar a humanidade de Jesus. Então, o docetismo gnóstico, como eu acabei de dizer, o docetismo. Jesus, ele não é Deus, ele parece ser Deus. Olha a dificuldade em aceitar que Deus tenha se esvaziado e se tornado homem, né? Existe gente que pensa assim, inclusive hoje. O gnosticismo não é do passado, não. Ele está bem, bem vivo. O apolinarismo, né, que é uma das vertentes que nega a humanidade de Jesus, veio aí com Polinário. E tem o monofisismo. Mono é uma, physis é natureza. Então, é para dizer que em Jesus Cristo só tem uma natureza, que é a divina. Nossa, Deus é tão magnânimo que quando ele se fez homem, ele suprimiu, ele anulou a humanidade, entendeu? Aí eu ia falar, tá, então quem que sofreu na cruz? Se anulou a humanidade, isso aqui não é sacrifício para Deus. Entendeu? Se eu nego a humanidade, como eu vou fundamentar a redenção? Quem que sofreu na cruz? Eu não posso negar a humanidade. Vamos lá. Então, as primeiras heresias, falei aí, Ebion, pobre, né? Vai dizer que Jesus ele era um grande homem, mas era só um homem. Então, eles até aceitam a mensagem de Jesus e consideram como um profeta, né? Quem que segue um pouquinho dessa tendência bionista hoje?
Os muçulmanos reconhecem que Jesus é um dos grandes homens, mas eles falam, os cristãos não entenderam Jesus Cristo. Os muçulmanos dizem, os cristãos acharam que Jesus estava falando que ele era Deus, mas isso é coisa dos seguidores dele. O muçulmano ele vai falar, não, Jesus foi um dos profetas enviados por Alá para afirmar a unidade de Deus. Mas o povo quis fazer dele achar que ele era Deus. Olha o absurdo, os muçulmanos inclusive reconhecem, aceitam a virgindade de Maria, reconhecem que ela é mãe de Jesus Cristo e que Jesus foi um enviado por Deus, só que nega que ele seja Deus. Maomé vai ser tratado como o grande profeta, né? Então ele vem para fazer aquilo que Jesus já tinha vindo alertar os homens. Existe um único Deus, Alá. Deus em árabe é Alá, significa Alá. Mas problema, né? Maomé não sabia quase nada de cristianismo. A gente nem sabe se ele conheceu bem os evangelhos. Então, é claro que surgiu um monte de problema com relação à pessoa de Jesus Cristo por falta de conhecer. Mas beleza, né? Muhammad, ele vai fundar, né, o islamismo, e esse mal entendido, então, ele vai se perdurar agora numa religião, né? Monoteísta. Mas vamos adiante. Então, o ebionismo, depois tem esse aí, né? O Luciano de Samosata, tá aqui, a gente viu no catecismo, que afirma que Jesus era apenas homem, né? Já agora a gente tendo numa ruptura com o judaísmo, a gente tem o marcionismo. Marcião ele vai falar que existem dois deuses, né? Um bom e um mal. O mal está no Antigo Testamento e o Deus bom está no Novo Testamento. E Jesus seria esse filho do Deus bom, mas só que esse Deus bom ele é por espírito. Depois a gente tem o docetismo gnóstico, né? Que nega, né, a realidade da matéria, então Deus ele não poderia se fazer algo material. A gente tem a defesa, aí os padres da igreja são padres por quê? Porque eles vão dar aula de catequese. Eles são padres porque eles vão defender o que é a verdade de fato, né? Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, ele já defende a humanidade de Jesus lá no século II, né? Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Não há senão um único Deus, um único médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, feito carne e Deus. Olha a profundidade disso. Não tinha nem o credo niceno-constantinopolitano, nem o niceno. E Santo Inácio já estava defendendo. Aí Militão de Sardes também defende, né? É perfeito homem, tem a natureza divina e a natureza humana. Então é o primeiro a falar dessas duas substâncias. É aquilo que na teologia a gente vai conhecer como communicatio idiomatum, né? É a comunicação de dois idiomas, ok? Communicatio, porque em Jesus tem a comunicação entre o céu e a terra. Idioma seria as duas identidades, né? Divina e humana. E isso, em teologia, a gente chama de união hipostática. Hipóstase em grego é substância, ok? Mas vamos adiante. Irineu de Leão, né? Santo Irineu é um dos grandes, e ele estabelece a regra de fé, inclusive, com esse reconhecimento de Jesus Cristo. Um dos pontos importantes em Irineu é essa recapitulação da humanidade em si. Mas, como eu disse, isso seria assunto para um curso inteiro, né? Então, no século II, a gente tem umas heresias, né, mais marcantes, como o adocionismo, depois o modalismo, né, que fala que tem um Deus só, mas só que ele usa tipo máscara, né? Às vezes ele aparece como pai, às vezes ele aparece como filho, modos diferentes. A gente tem Tertuliano, que assim como Irineu, insiste na unidade de Deus, do Cristo e na unidade do homem, nesse plano de salvação. Insiste na realidade bifisista da cristologia. Bifisismo é natureza humana e natureza divina, né? Vamos adiante. Aurígenes afirma que Deus é o elo entre a criação e a divindade, né?
Orígenes é um gigante. É um gigante que ficou esquecido por muitos séculos na história da igreja. Agora, no século passado, as obras de Tertuliano foram traduzidas, de Orígenes, quer dizer, foram traduzidas para o francês. Então, agora Orígenes passa a ser redescoberto, né? Enfim, o arianismo hum, não dá para esgotar esse tema agora, então eu passo adiante, porque senão a gente. Vamos ver onde a gente vai chegar, né? Eu vou acelerar agora, porque eu dei um panorama sobre as heresias. Então, a gente viu aí, né, o docetismo, Paulo de Samosata, arianismo. Agora, 466, a gente vai ter Nestório. Nestório fala que Maria não é mãe de Deus. O protestantismo bebe um pouquinho do nestorianismo, inclusive, né? Heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Então, de quem que Maria foi mãe? Da humanidade de Jesus, mas não foi da divindade. Então, Nestório vê Jesus como numa divisão. A intenção dele, inclusive, era boa, era defender a divindade de Jesus a princípio. Mas diante dela, São Cirilo de Alexandria, no século III, ou melhor, no século V, né? São Cirilo de Alexandria antes e depois, no século V, o Concílio de Éfeso, vai afirmar que o Verbo, unindo em uma única pessoa a carne com a alma racional de homem, né? Ele se torna homem que, de fato, Maria é mãe de Deus, né? Isso é Éfeso 431. A expressão que está aí, né? Maria é mãe de Deus, cadê? Ela vai aparecer mais para frente no catecismo, né? Theotokos. Os monofisistas, que afirmavam que a natureza humana ela tinha sido suprimida, né, pela pessoa divina do Filho, e depois em Calcedônia 451 vai falar que ele é perfeito, ele é o mesmo, né? Perfeita divindade, perfeita humanidade. Então ele tem, como todo homem, alma racional, tem um corpo, é consubstancial ao Pai no sentido da divindade, e consubstancial a nós no sentido da humanidade, né? Gerado no Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. Enfim, os dois temas, né? Sobre as heresias e sobre os concílios, eu acredito que se alguém estuda seriamente, buscando a verdade, acaba reconhecendo que é a Igreja de Deus, né? É magnífico, né? Enfim, o tema da defesa da fé, ela perpassa o primeiro milênio, em grande medida, e os primeiros concílios, principalmente os 7 primeiros, né? Depois da virada do primeiro para o segundo milênio e no último milênio, né, é que os concílios eles ganharam um caráter um pouco mais diretivo, né, de administrar o povo de Deus e conduzir os trabalhos da igreja. Mas os primeiros não, era para entender mesmo o que é a fé da igreja. Vamos adiante. Essa expressão é muito bonita no 469. Id quod fuit remancit et quod non fuit assumptit. Ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Para que assim ele tornasse, para que ele nos tornasse aquilo que ele era, ele se tornou aquilo que nós somos. Agora, de que maneira o Filho de Deus é homem? Então, a natureza humana foi assumida, né? A assunção da humanidade, ela foi assumida, não aniquilada.
Então aí a plena realidade, né, da alma com inteligência e vontade próprias e o corpo humano. Essa expressão que eu acho muito interessante, né, que aparece na Gaudium et Spes 22:2, ele trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o coração humano. Por isso que a gente tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nascido da Virgem Maria, ele tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Isso é muito sério. Vocês já pararam para imaginar que Deus, ele tem um coração humano? Ele nos ama com o coração humano? Agora, a alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia, um dos hereges que a gente viu, ele afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Então, contra esse erro, a igreja vai assumir, não, Jesus ele tinha sim uma alma racional humana. Ele tem tudo aquilo que um ser humano tem. Alma racional, liberdade de vontade, corpo, né? E aquilo que é próprio de Deus. Então, essa alma humana que o Filho de Deus assumiu, ela é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Ou seja, enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. O Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele precisou sim crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Então, Jesus ele tinha clarividência de tudo? Não, ele tinha o conhecimento daquilo que o Pai revelava. O resto era como um ser humano. Jesus ele sabia tudo que ia acontecer com ele? Não, por isso que ele sempre orava, ele confiava no Pai, né? Ele pôde falar no alto da cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ele pôde elevar a Deus um grito de súplica, como que numa espécie de desespero, mas não era um desespero de fato, mas é a humanidade dele que, né, se via angustiada. E ali é bem curioso, né? E também está escrito aí, né? Que ele precisou aprender. Ah lá, e também informar-se sobre aquilo que, na condição humana, se deve aprender de maneira experimental. Isso aqui é bem interessante, né? Jesus ele teve que aprender com São José. Pensa, São José. Não sei se vocês já viram quando o pai vai ensinar para o filho a dirigir, né? Tá tudo a maior calma. Aí tá lá o filho com a mão no volante, o pé na embreagem, o pé no freio. Aí o pai fala: agora vai soltar devagarinho, né? Na embreagem, aí pôs ali primeira, pronto. Assim que vai arrancar, o carro morre, né? Aí o pai já perde a paciência, né? Tá tudo errado, sei lá. Eu fico imaginando São José, né? Ensinando Jesus. Aí Jesus passando a plana lá na madeira, o negócio não tava prestando. Porque não é o fato de Jesus ser Deus que já fez ele. Ah, não, São José, pode deixar comigo. Agora eu vou mostrar como é que faz uma canga de boi de verdade, né? Não. Jesus ele foi aprendendo, né? Vamos adiante. 473 recorda que sim, existiam algumas informações que Deus revelava, né? Inclusive Jesus conseguia ver às vezes as intenções mais profundas, né, no coração dos homens. Vamos adiante. Agora a vontade humana de Cristo. Eu acho importante perceber, né, isso que está no Sexto Concílio Ecumênico, que Jesus ele tinha uma vontade humana. Por isso que a gente fala Jesus manso e humilde de coração. Porque Jesus teve que submeter a vontade dele à vontade do Pai. A diferença é que a vontade em Cristo, ela não é contra Deus, ela está completamente de acordo com Deus. Agora, sobre o verdadeiro corpo de Cristo, o Verbo, ele se fez carne e assumiu verdadeiramente a humanidade, né? Então, é por isso que Tertuliano vai afirmar, caro cardo salutis. Vamos lá. Quando a gente fala que uma medida, um remédio, ele é salutar, né? Não é que faz bem para a saúde? Salus dá origem para a palavra saúde e salvação.
Caro é a expressão que a gente traduz para a palavra carne, né? E cardo, por exemplo, o caminhão ele tem o cardan, que é o eixo, né? A carne é o eixo da salvação. Ou seja, no que é que se sintetizaram todos os elementos salvíficos, tanto da graça quanto do sofrimento? A carne de Cristo, são as chagas de Cristo, né? É o Cristo ferido, morto numa cruz, ou seja, na própria carne que a salvação acontece. E como que a salvação ela continua acontecendo na história da igreja? Na dimensão, no corpo de Cristo que permanece na história. Porque não é isso a igreja? A continuação da encarnação de Cristo. A igreja não é o corpo místico de Cristo, conforme São Paulo Colossenses, capítulo 1? Os sacramentos não geram Cristo em nós pela carne? Como que é um sacramento? Não é um sinal visível de uma graça invisível? Vamos lá, batismo. Basta eu só pensar e a criança está batizada? Não, eu tenho que pegar a criança, tenho que molhar a cabeça dela com água. A Eucaristia é um holograma ou é uma sensação? Não. É Jesus, é o corpo, é a carne. E assim todos os sacramentos. Toda a realidade da igreja. Por que a gente pode fazer imagens sagradas, né? Imagens sacras de santos? Não é porque o santo revela a face humana da glória de Deus? Vamos adiante. Deus, que por natureza é invisível, ele se tornou visível aos nossos olhos. Ninguém jamais viu a Deus. Somente o Filho é que viu e pode revelar a quem ele quiser. Agora, o coração do Verbo encarnado, aí para dizer que ele nos amou com o coração humano, e aí agora a recapitulação. Né? O tempo determinado por Deus, ele se encarnou, toda essa profundidade que a gente já considerou. Essa parte de concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, eu acredito que nós podemos deixar para o nosso próximo encontro, né? Porque aí a gente adentra uma outra seara, né? Sobre a consideração do Espírito Santo, sobre todas as suas obras através de Maria, né? E principalmente os 4 dogmas marianos. Maria, ela é imaculada, né? Foi concebida sem pecado, ela é mãe de Deus, Mater Teu, né? O Theotokos, ela é... Vocês conseguem me ouvir, pelo menos? Ah, a Roberta disse que consegue, o Sileite também. Vamos ver o que acontece. O vídeo... Opa! Aí, ó. Enfim, eu dizia dos 4 dogmas que será o tópico da nossa próxima, do nosso próximo encontro. Imaculada Conceição, a maternidade divina, a virgindade perpétua e a Assunção, né? Nossa Senhora da Assunção. Então, até o próximo.